Fui visitar a cabana do meu marido para fazer uma surpresa. O que ouvi do outro lado da porta fez meu sangue gelar. O ar da montanha cortava minha jaqueta como estilhaços de gelo. Cada respiração se transformava em vapor na escuridão. Minhas mãos tremiam enquanto eu me aproximava da porta da cabana. Não era por causa do frio, mas por causa das risadas baixas íntimas que vinham de dentro, através da madeira envelhecida. A voz de uma mulher, suave e familiar, seguida pela risada distinta do meu marido. A mesma risada que um dia fez meu estômago revirar de alegria, agora o fazia se contorcer de medo. Aproximei meu ouvido ainda mais da porta, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que eles o ouviriam. As vozes se tornaram mais claras, mais distintas. E o que ouvi a seguir fez meus joelhos cederem. Ela não faz ideia, faz? A voz da mulher era como seda sobre vidro quebrado. De nada disso. Teia sempre foi muito confiante, disse a voz do meu marido, com um tom cruel que eu nunca tinha ouvido antes. Isso torna tudo muito mais fácil. Teia, meu próprio nome dito como uma piada. Antes de continuarmos, por favor escreva nos comentários de que país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, por favor se inscreva, isso ajuda a apoiar nosso canal. Aproveite a escuta. 3 dias antes, a mensagem tinha sido simples o suficiente. Viagem de fim de semana para a cabana com os caras. Preciso me desconectar. Te amo. Fiquei olhando para a tela do meu celular na nossa cozinha vazia, o café esfriando nas minhas mãos. Clarence vinha fazendo essas viagens mensalmente havia 1 ano. Sempre a mesma história, sempre os mesmos detalhes vagos. Convívio masculino, dizia ele com aquele sorriso de menino que um dia me derreteu. Você sabe como é. Mas eu não sabia como era. Esse era o problema. As mentiras começaram pequenas. Um jantar de negócios que terminou tarde. Uma conferência de trabalho que parecia não existir online. Ligações que ele atendia do lado de fora, alegando que a recepção era melhor. Cada explicação parecia razoável por si só, mas juntas formavam um padrão que apertava meu peito com inquietação. Eu era casada com Clarence Brennan havia 8 anos. Construímos uma vida juntos. Uma casa modesta com um jardim que eu cultivara com cuidado. Panquecas aos domingos de manhã, que se tornaram nosso ritual. Sonhos compartilhados de ter filhos, sonhos que de alguma forma nunca se concretizaram. Me entreguei ao nosso casamento como água entre mãos em concha, acreditando que amor e dedicação seriam suficientes para nos manter unidos. Mas ultimamente eu sentia que estava me afogando na minha própria devoção. O ponto de ruptura veio quando encontrei os recibos, escondidos na bolsa de academia dele, amassados e esquecidos. Jantar para 2 em um restaurante caro, numa noite em que ele disse estar trabalhando até tarde. Minhas mãos tremiam enquanto alisava o papel, vendo a data, o valor, o número do reservado íntimo circulado em tinta vermelha. Quando perguntei a ele sobre aquilo, o rosto de Clarence ficou inexpressivo por um momento, um lampejo de algo frio e calculista, antes que seu sorriso caloroso habitual retornasse. Jantar com cliente, disse ele, beijando minha testa. Você sabe como Antônio é exigente. Mas Antônio era uma mulher. Eu a conheci na festa de Natal da empresa de Clarence. Vi sua aliança de casamento. Ouvi ela falando sobre o marido e os filhos adolescentes. Ela não era do tipo que exigiria jantares íntimos em restaurantes românticos. Naquela noite fiquei acordada ao lado do meu marido, ouvindo sua respiração constante, e me perguntando quando ele se tornará um estranho. Parti ao amanhecer, dizendo a mim mesma que estava sendo ridícula. A cabana ficava a 9 horas de carro, por estradas montanhosas sinuosas. Fiz a viagem por impulso, movida pela necessidade de ver o rosto de Clarence quando surpreendesse, talvez capturar um vislumbre do homem com quem me casei sob a máscara que ele usava ultimamente. O rádio tocava suavemente enquanto eu dirigia. Canções de amor que agora pareciam zombarias. Liguei para minha melhor amiga Cassie para contar sobre minha viagem de última hora, mas ela estava estranhamente fria, quase em pânico. Teia, talvez você devesse apenas dar um espaço para ele, disse ela com a voz tensa. Os homens precisam de um tempo só para eles. Cassie tinha sido meu alicerce desde a infância. A única pessoa que sempre apoiou todas as decisões que tomei. Seu distanciamento repentino nos últimos meses era mais uma fonte de confusão no meu mundo, cada vez mais de cabeça para baixo. Desde quando você defende o Clarence? Perguntei. Mas ela já tinha desligado. Cheguei quando o sol estava se pondo, pintando os pinheiros em tons de dourado e carmesim. A cabana era maior do que eu esperava. Mais luxuosa. Clarence a descrevera como um refúgio rústico, mas o prédio diante de mim era claramente caro, com janelas do chão ao teto e um deck que rodeava toda a construção. Havia 3 carros na entrada. Reconheci o sedã preto de Clarence, mas os outros 2 eram desconhecidos, um carro esportivo vermelho e um SUV branco com vidros escurecidos. Nada parecido com os veículos que eu imaginava para um fim de semana de caras. Fiquei sentada no meu carro por quase 1 hora, observando o brilho quente das luzes pelas janelas, tentando reunir coragem para bater a porta.
Parte de mim queria voltar para casa e fingir que nunca tinha vindo. Parte de mim já sabia que seja o que fosse que eu encontrasse ali mudaria tudo. Finalmente o frio me forçou a sair. Aproximei-me da porta em passos silenciosos. E foi quando os ouvi. As vozes que destruíram o que restava do meu mundo. Encostei minhas costas na parede da cabana, ofegando. Pela fresta das cortinas, eu conseguia ver a sala principal. Clarence estava sentado em um sofá de couro, com o braço ao redor de uma mulher de cabelos castanho avermelhados e uma cicatriz distinta na mão esquerda. Uma linha branca fina que reluzia à luz da lareira. Era Helena Ma, sua ex-colega que supostamente tinha se mudado para Portland no ano passado. Eu só a conhecera uma vez, em um churrasco da empresa, mas ela deixará uma impressão. Linda, afiada, com olhos que pareciam catalogar cada fraqueza. Naquele dia, ela fez um comentário estranho. Algo sobre como eu era sortuda por ter um marido tão dedicado. Sua voz carregava uma ironia que na época eu não entendi. Mas não era só Helena sentada ali do outro lado da sala com uma taça de vinho na mão rindo de algo que Clarence tinha dito. Estava Cassie. A minha Cassie. Minha melhor amiga desde que tínhamos 12 anos. Estava ali na cabana secreta do meu marido, fazendo parte da teia de mentiras que ele vinha tecendo. A traição me atingiu como um golpe físico. Me dobrei, ofegante, sentindo que poderia vomitar ali mesmo, no deck de madeira. A parte realmente bonita, Clarence dizia, sua voz audível através das paredes finas, é que ela realmente acredita que estamos tentando ter filhos. Como se eu quisesse me amarrar à genética dela. Helena riu, um som como sinos se partindo. Você é terrível, mas brilhante. Por quanto tempo acha que pode continuar com isso? O tempo que for necessário, respondeu Clarence. Ela vai receber aquela herança da avó. Depois que isso se resolver, podemos passar para a próxima fase. Herança. Minha avó havia morrido 6 meses atrás, deixando para mim sua casa e uma quantia substancial de dinheiro. O testamento ainda estava em inventário, mas Clarence estava estranhamente interessado no processo, fazendo perguntas sobre prazos e valores. E depois? Perguntou uma terceira voz. A voz de um homem que eu não reconheci. Depois eu sumo, disse Clarence. Corte limpo. Ela vai achar que tive um colapso, alguma coisa assim. Talvez uma crise de meia-idade. Ela é do tipo que se culpa, que inventa desculpas para o comportamento dos outros. Cassie falou então, sua voz mais fraca que o normal. Ainda acho que isso é cruel, Clarence. Ela é minha melhor amiga. Sua melhor amiga também vale 3 milhões de dólares, disse Helena com frieza. Não fique sentimental agora. Fiquei imóvel contra aquela parede por aquilo que pareceu horas, ouvindo-os dissecar minha vida como cirurgiões amadores. A imagem que pintavam era devastadora, não apenas infidelidade, mas uma fraude calculada e de longo prazo envolvendo várias pessoas em quem eu confiava. Clarence não estava apenas me traindo. Ele vinha me isolando sistematicamente, distorcendo minha percepção da realidade, me preparando para o que ele chamava de a colheita. A herança era só o começo. Ele estava documentando cada momento instável meu, minhas perguntas sobre o comportamento dele, minha crescente paranoia. Estava construindo um caso de incompetência mental contra mim, planejando me internar assim que o dinheiro estivesse garantido. Helena, ao que parecia, era mais do que apenas a amante dele. Era uma terapeuta licenciada, caçada por práticas antiéticas, especializada em manipulação psicológica. Estava orientando Clarence sobre como destruir minha autoconfiança, como me fazer duvidar das minhas próprias percepções. E Cassie vinha alimentando os dois com informações sobre meu estado emocional, meus medos, minhas vulnerabilidades. Cada conversa que tivemos, cada segredo que compartilhei, foi repassado a Clarence como se fossem relatórios de inteligência. Ela está fazendo perguntas sobre o jantar com Antônio, Cassie dizia. Acho que descobriu alguma coisa. Não importa, respondeu Clarence. A Helena já deixou ela pronta para um colapso. Mais alguns meses de tratamento, e ela estará pronta para avaliação. Tratamento. A palavra fez gelo correr pelas minhas veias. Pensei no chá de ervas que Clarence fazia para mim todas as noites, insistindo que ajudava com a ansiedade. No modo como eu vinha me sentindo cada vez mais confusa, esquecida, propensa a explosões emocionais que pareciam vir do nada. Eles estavam me drogando. Quando Warren chega? Perguntou Helena, olhando o celular. Warren. O nome me atingiu como um tapa. Eu conhecia esse nome, Warren Thorne. O chefe de Clarence, o homem que tinha sido tão solidário quando tive meu episódio na festa de Natal da empresa. Naquela noite, eu apaguei e acordei no hospital, sem memória de como cheguei lá. Clarence tinha sido tão atencioso, tão carinhoso, me convencendo a procurar um terapeuta. A terapeuta da Helena. A porta se abriu e Warren entrou batendo a neve das botas. Era mais velho que os outros, com cabelos prateados e aparência distinta, com aquele tipo de sorriso que fazia as pessoas confiarem nele instintivamente. Como está nossa paciente? Perguntou, acomodando-se em uma poltrona perto da lareira. Progredindo lindamente, respondeu Helena. A medicação a deixou muito mais maleável. Ela começou a duvidar das próprias memórias. E a avaliação psiquiátrica marcada para o próximo mês?
Documentei sua paranoia crescente, sua instabilidade emocional, sua incapacidade de manter amizades. A voz de Helena era clínica, distante. Ela até se isolou da família. Pensei nas brigas que tive com minha irmã, no modo como gritei com minha mãe no mês passado. Na época atribuí tudo ao estresse, a estranha névoa que parecia envolver meus pensamentos. Agora percebia que eram as drogas, a pressão psicológica calculada, o desmantelamento sistemático da minha rede de apoio. A beleza disso, disse Warren, é que no fim, ela realmente estará doente mentalmente. O trauma de descobrir a traição do marido, combinado com a medicação e o isolamento, vai gerar danos psicológicos reais. Ela vai precisar de tratamento. Do seu tratamento, completou Clarence, sorrindo para Helena. Exatamente. E tratamento é caro. Muito caro. Eu já tinha ouvido o suficiente. Mais do que o suficiente. Mas quando me virei para ir embora para de algum modo escapar daquele pesadelo e descobrir o que fazer a seguir, vi algo que fez meu sangue congelar de novo. Sobre a mesa de centro, mal visível do meu ângulo, havia uma pilha de fotografias. Mesmo do lado de fora, consegui reconhecer o que eram. Fotos minhas dormindo, tomando banho, realizando minha rotina diária. Eles vinham me observando, documentando minha vida há meses. E sob as fotos, havia um documento com meu nome. Não consegui ler os detalhes, mas consegui ver o cabeçalho. Procedimentos de internação involuntária. Eles não estavam apenas planejando roubar minha herança. Estavam planejando me trancar em um hospital psiquiátrico. Afastei-me da janela, a mente em turbilhão. Eu precisava de provas. Precisava de evidências. Mas, mais do que isso, precisava de vingança. Essas pessoas roubaram meses da minha vida, envenenaram meu corpo e minha mente, destruíram meus relacionamentos. Fizeram-me duvidar da minha sanidade, questionar meu valor. Transformaram meu amor em uma arma contra mim. Mas cometeram um erro crucial, subestimaram quem eu sou. Dirigi para casa em transe, minha mão tremendo no volante. Mas ao chegar à nossa casa, minha casa, percebi, já que Clarence nunca contribuiu para a hipoteca, comecei a traçar um plano. Queriam jogar jogos psicológicos? Eu mostraria a eles do que uma mulher verdadeiramente quebrada era capaz. Nas 2 semanas seguintes, tornei-me a vítima perfeita. Parei de fazer perguntas sobre as viagens de Clarence. Parei de contestar suas explicações. Bebi o chá que ele fazia para mim, mas aprendi a esconder as pílulas que encontrei escondidas no pote de mel. As mesmas pílulas que mais tarde mandei testar e foram identificadas como um coquetel de sedativos e alucinógenos. Fingi estar confusa, esquecida, cada vez mais instável. Planejei cuidadosamente episódios em locais públicos, sempre com testemunhas, sempre com Clarence presente para interpretar o marido preocupado. Deixei que ele construísse seu caso contra mim, acreditando que o plano estava funcionando. Mas eu também estava construindo algo. Contratei um investigador particular, pagando em dinheiro e usando meu nome de solteira. Em uma semana ele descobriu a verdade sobre o passado de Helena, suas vítimas anteriores, seu padrão de atacar mulheres ricas e isoladas. Encontrou provas do envolvimento de Warren em pelo menos 3 outros casos de fraude financeira. Descobriu até que a cabana era, na verdade, uma propriedade alugada, paga com dinheiro desviado da empresa de Clarence. Documentei tudo, cada conversa, cada comportamento estranho, cada comprimido que encontrei. Instalei câmeras ocultas em nossa casa. Gravei as ligações telefônicas de Clarence. Rastrei seus movimentos. Tornei-me uma detetive da minha própria vida, reunindo provas da conspiração contra mim. E entrei em contato com outras vítimas deles. Margaret Junlai fora paciente de Helena 2 anos antes. Perdeu o marido e a casa, achando que estava sofrendo um colapso após a morte da mãe. Mas quando lhe mostrei as fotos de Helena na cabana, seu olhar endureceu. Ela me convenceu de que eu estava perdendo a cabeça, disse Margaret, quase num sussurro. Meus próprios filhos me internaram. Perdi tudo. Kimberly Jesse tinha sido assistente de Warren antes de mim. Foi demitida por comportamento instável depois de questionar discrepâncias nas contas da empresa. Estava envergonhada demais para lutar, destruída demais para buscar justiça. Ele destruiu minha reputação, me contou. Ninguém quis me contratar. Tive que voltar a morar com meus pais. Uma a uma, eu as encontrei. Mulheres que foram alvo, manipuladas, descartadas. Algumas perderam dinheiro, outras a sanidade, a família, a própria vida. Todas tinham sido cuidadosamente escolhidas, ricas, isoladas, confiantes. Todas estavam envergonhadas demais ou traumatizadas demais para buscar vingança. Até agora, comecei a plantar sementes. Pequenas no início. Uma palavra aqui, uma dúvida ali. Deixei escapar para Clarence que estava tendo sonhos estranhos, que estava preocupada com minha saúde mental. Perguntei, com lágrimas nos olhos, se ele achava que eu estava enlouquecendo. Ele me abraçou, a voz carregada de falsa preocupação. Também estou preocupado com você, querida. Talvez seja a hora de procurar ajuda. Deixei que ele marcasse a consulta com Helena. Sentei no consultório dela, interpretando a mulher confusa e assustada, enquanto ela cuidadosamente me conduzia a admitir sintomas que eu não tinha, experiências que nunca vivi.
Acho que estou tendo um colapso, disse exatamente como ela queria ouvir. É muito corajoso da sua parte admitir isso, respondeu ela, os olhos brilhando de satisfação. O primeiro passo para a cura é reconhecer que precisa de ajuda. Mas eu já estava recebendo ajuda, só que não do tipo que ela imaginava. A doutora Jennifer Walsh era uma terapeuta de verdade. Uma mulher especializada em abuso psicológico e gaslighting. Tinha sido recomendada por uma das vítimas anteriores de Helena e aceitou trabalhar comigo pro bono depois de ouvir minha história. O que você está descrevendo é tortura psicológica sistemática, me disse durante uma de nossas sessões secretas. As drogas, o isolamento, a manipulação, isso é clássico. Mas como eu provo isso? Como faço com que paguem pelo que fizeram? A doutora Walsh sorriu, e pela primeira vez em meses, senti que tinha uma aliada que não estava contra mim. Vamos dar a eles exatamente o que querem, disse ela. Vamos fazer com que pensem que venceram. O plano era elegante em sua simplicidade. Eu teria um colapso muito público, muito dramático, na festa de Natal da empresa, a mesma festa onde me drogaram no ano anterior. Mas desta vez eu estaria no controle. Passei semanas me preparando. Pratiquei minhas falas, minhas expressões, minhas reações. Coordenei com a doutora Walsh, com o investigador particular, com a rede de vítimas. Dissecamos cada detalhe. Todos tinham um papel a desempenhar. Na noite da festa, cheguei no braço de Clarence, interpretando a esposa devotada, porém cada vez mais frágil. Consegui ver Helena do outro lado do salão, elegante em um vestido preto que provavelmente custava mais que meu salário mensal. Warren reinava perto do bar, sua língua prateada tecendo mentiras e charme em igual medida. Cassie também estava lá com uma expressão desconfortável, mas decidida. Ela vinha me evitando há semanas, e eu podia ver a culpa consumindo-a por dentro. Ótimo. Ela devia mesmo se sentir culpada. Esperei o momento perfeito, até que a sala estivesse cheia, até que todos os envolvidos estivessem em posição. Então me permiti desmoronar. Foi uma obra-prima de caos controlado. Acusei Clarence de trair, de mentir, de me fazer sentir louca. Falei do chá, das pílulas, das fotografias. Disse nomes, apontei dedos, criei cena após cena que deixou todos na sala hipnotizados. Clarence interpretou seu papel perfeitamente, o marido preocupado lidando com uma esposa instável. Helena correu para ajudar, mantendo a postura profissional, mesmo enquanto sussurrava sobre me levar para um lugar tranquilo. Warren forneceu a autoridade, a voz da razão em meio ao caos. Mas eu não tinha terminado. Nem de perto. Ela está me tratando, gritei apontando para Helena. Ela está na minha cabeça, me dizendo que sou louca. Mas é ela quem é louca. Ela nem tem licença mais. O rosto de Helena empalideceu. No silêncio que se seguiu, pude ouvir os sussurros começando, as perguntas. Isso não é verdade, disse Helena. Mas sua voz não tinha convicção. Verifiquem vocês mesmos, solucei, puxando o meu celular. Verifiquem no Conselho Estadual de Licenciamento. Vejam o histórico dela. Vejam o que ela fez com Margarete Junho, como mentiu para Kimberly Jesse, e para todas as outras. Eu tinha subido tudo para um site, documentos, fotos, gravações, testemunhos das vítimas anteriores dela. Tornei tudo público naquela manhã e enviei o link para todos na festa. O som de celulares vibrando encheu a sala enquanto as pessoas começavam a olhar, a ler, a entender o que estavam vendo. Clarence tentou intervir, assumir o papel de marido protetor, mas eu ainda não tinha terminado com ele. E você? Virei-me para ele com toda a fúria que havia contido. Você e suas viagens à cabana com seus amigos. Exceto que eles não são seus amigos, são? São seus cúmplices. Tirei as fotos que havia tirado pela janela da cabana. As que mostravam Clarence com Helena, com Warren, com Cassie. Ampliei-as, imprimi em tamanho pôster. E agora distribuí como lembrancinhas de festa. Surpresa, disse com uma risada aguda e selvagem. Dirigi 9 horas até a sua cabana, Clarence. Ouvi cada palavra. Sei sobre a herança, sobre os papéis de internação, sobre as drogas que você colocava no meu chá. A sala explodiu. Clarence tentava controlar os danos. Helena recuava em direção à saída. Warren estava ao telefone, provavelmente ligando para o advogado. Mas era tarde demais. A verdade tinha saído, espalhando-se pela sala como fogo. E eu ainda não tinha terminado. As semanas que se seguiram foram um borrão de processos legais, atenção da mídia e humilhação pública para meu marido e seus cúmplices. As evidências que eu havia reunido eram esmagadoras, registros financeiros, relatórios médicos, testemunhos de várias vítimas. O investigador particular fez um trabalho impecável. Clarence foi preso por fraude, conspiração e agressão. As drogas em meu sistema foram facilmente detectadas, e o padrão de abuso sistemático era inegável. Sua empresa o demitiu imediatamente, e as acusações de desvio de dinheiro garantiram que ele jamais voltaria a trabalhar em finanças. Helena perdeu sua licença de terapeuta de forma permanente e enfrentou acusações criminais por exercer sem licença, além de fraude e conspiração. Suas vítimas anteriores, encorajadas pelo meu exemplo, vieram a público com suas próprias histórias. Os processos civis subsequentes a manteriam nos tribunais por anos.
Warren foi o mais difícil de derrubar, mas o investigador encontrou sua ligação com os fundos desviados. Ele foi preso em casa, levado de algemas sob o olhar dos vizinhos. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de décadas, desmoronou em questão de dias. Mas Cassie foi diferente. Ela também tinha sido manipulada, à sua maneira. Clarence a convenceu de que eu era realmente instável, que eles estavam me ajudando. Prometeu dinheiro, reconhecimento, uma vida melhor, se ela apenas o ajudasse a me salvar de mim mesma. Ela foi fraca, não má. Desesperada, não calculista. Deixei que ela sofresse por um tempo. Que vivesse com o conhecimento de que traiu sua melhor amiga. Que foi usada como peça num jogo de outra pessoa. Mas eventualmente a perdoei. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. A herança foi liberada enquanto Clarence estava preso aguardando julgamento. 3 milhões de dólares, exatamente como eles disseram. Mas eu já não precisava mais disso. Aprendi a viver sem depender da aprovação de ninguém. Sem depender do amor de ninguém. Vendi a casa. Nossa casa. Aquela onde fui sistematicamente envenenada e levada à beira da loucura. Mudei-me para o outro lado do país. Comecei do zero. Comecei de novo. A doutora Walsh me ajudou a processar o trauma. Me ajudou a entender o quão profundamente eu havia sido manipulada. As drogas já haviam sido eliminadas do meu sistema, mas o dano psicológico demorou mais a cicatrizar. Criei uma fundação para vítimas de abuso psicológico. Usei o dinheiro da minha avó para financiar ajuda legal e terapia para mulheres como Margaret e Kimberly. Mulheres que foram alvo, manipuladas, descartadas. Mulheres que mereciam justiça. Clarence me escreveu cartas da prisão. No início com raiva e acusações. Depois, suplicantes. Por fim, patéticas. Nunca abri nenhuma delas. Eu tinha uma nova vida agora. Uma vida onde eu não precisava duvidar das minhas próprias percepções. Onde não precisava me perguntar se as pessoas que eu amava estavam conspirando contra mim. Era uma boa vida. Uma vida livre. Mas havia uma coisa que nunca contei a ninguém. Um segredo que guardei trancado na parte mais profunda do meu coração. Na manhã em que dirigi até a cabana, parei num posto de gasolina cerca de 1 hora antes de chegar. Estava abastecendo o carro quando vi uma figura familiar na bomba ao lado. Uma mulher de cabelos grisalhos curtos e olhos bondosos. Minha avó. Minha avó, que supostamente havia morrido 6 meses antes. Que me deixará milhões de dólares. Que havia sido enterrada numa cerimônia da qual participei. Num funeral que eu mesma organizei. Ela me olhou com olhos cheios de tristeza e amor. E disse apenas uma coisa. Me desculpe, querida. Me desculpe tanto. Então entrou no carro e foi embora. Deixando-me ali parada com a bomba de gasolina na mão e meu mundo girando. Nunca contei a ninguém o que vi naquele dia. Nem à doutora Walsh. Nem ao investigador particular. Nem mesmo a mim mesma na maior parte do tempo. Convenci-me de que foi uma alucinação. Um truque de luz. Um efeito colateral das drogas que eles vinham me dando. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Minha avó fingiu a própria morte para expor as pessoas que tentavam me destruir. Ela orquestrou o próprio desaparecimento. Deixou-me uma fortuna que me tornaria um alvo. E então, observou das sombras enquanto os predadores se revelavam. Ela sacrificou a própria vida, a própria identidade, para salvar a minha. E de alguma forma ela sabia que eu seria forte o suficiente para me salvar sozinha. A herança não era apenas dinheiro. Era um teste. Uma armadilha. Um presente embrulhado na forma de uma maldição. Foi o último ato de amor da minha avó, não para me proteger dos lobos, mas para me dar as ferramentas para destruí-los. Nunca mais a vi depois daquele dia no posto de gasolina, mas às vezes tarde da noite sentia sua presença, orgulhosa, protetora e finalmente em paz. Afinal, ela me ensinou a lição mais importante de todas. Confie em si mesma. Sempre confie em si mesma. Porque no fim, você é a única que pode se salvar. 5 anos depois, recebi um pacote sem remetente. Dentro havia uma única fotografia. Uma imagem da minha avó de pé numa praia tropical, seu cabelo branco como espuma do mar, seu sorriso radiante de alegria. No verso, com sua caligrafia familiar, estavam apenas 4 palavras. Você conseguiu, querida. Emoldurei a foto e coloquei sobre minha mesa, ao lado do prêmio que recebi pelo trabalho da minha fundação. Todos os dias olhava para o rosto dela e me lembrava que o amor nem sempre se parece com proteção. Às vezes, se parece com preparação. Às vezes, se parece com ensinar alguém a lutar suas próprias batalhas. Às vezes, se parece com morrer para que outra pessoa possa viver. Clarence saiu da prisão no ano passado. Ele tenta me contatar, às vezes através de advogados ou conhecidos em comum. Diz que quer se desculpar, que quer reparar o que fez. Mas eu não estou interessada nas desculpas dele. Não me interessam suas explicações, suas desculpas ou promessas de mudança. O que me interessa é a mulher que me tornei. A mulher que confia nos próprios instintos. Que não precisa da validação de ninguém. Que sabe que às vezes as pessoas que mais nos machucam são aquelas que afirmam nos amar profundamente. O que me interessa é a vida que construí, das cinzas daquela que tentaram destruir. E me interessa o futuro.
O meu futuro. Aquele que estou escrevendo com minhas próprias mãos, com minhas próprias palavras, nos meus próprios termos. Porque no fim, a melhor vingança não é a destruição, é a reconstrução. É tornar-se tão magnificamente, indiscutivelmente você mesma, que as pessoas que tentaram te quebrar se tornam irrelevantes. É viver bem, viver livre, viver sem medo. É lembrar que você não é o que eles disseram que você era. Você é o que escolhe ser. E eu escolho ser extraordinária.